Como proteger as crianças contra o novo coronavírus? Vamos conversar ao vivo com o repórter Ronan Tardim, que ele está com uma infectologista e vai explicar para a gente. Boa tarde para você, Ronan. Oi, Márcio, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no NA1. A gente tem mostrado, inclusive, aqui no nosso jornal, várias crianças dando show e mostrando como se proteger do novo coronavírus. E agora aquelas crianças que não sabem falar, que não sabem passar o que estão sentindo, hein? Como é que a gente cuida dos nossos baixinhos? Aqui quem está comigo na tela, ela é infectologista também, pediatra, doutora Alexandra Costa. Doutora, como é que a gente cuida dos pequenos que não entendem muito bem o que está acontecendo nesse momento? Quais as dicas? Boa tarde. Boa tarde, Ronan. Boa tarde a todos. Então, desde o início a gente precisa deixar, pelo menos as crianças que são maiores, a par do que está acontecendo. A gente precisa esclarecer, claro, de forma lúdica, né, de forma que eles entendam o que está acontecendo, e para isso a gente já tem várias atividades lúdicas voltadas para essa pandemia, para o coronavírus em si, com pintura, com desenhos, para que elas de forma se sintam inseridas nesse contexto, para não ficar tão perdida também. A gente precisa pensar na saúde mental das nossas crianças, em virtude de tudo isso, né? Nos bebês, aí de fato vale a família, especialmente o complexo mãe-bebê, materno-pediátrico, né? Então, para poder conduzir e lidar com esse bebê durante essa epidemia. Então, a gente precisa orientar os cuidados básicos que essa mãe precisa conduzir, tanto em relação à faixa etária menor de 2 anos, os recém-nascidos e lactantes jovens, como os maiorzinhos que já entendem um pouco o que está se passando. Doutora, as crianças ficam em casa mesmo, não tem como. Serve também usar máscaras das crianças, os bebezinhos, por exemplo, que levam toda hora a mãozinha nas bocas, uma luvinha também, uma luvinha válida. Como é que funciona isso aí, doutora? Porque a luva também pode sujar, né? Quais as dicas que você daria nesse momento para as mães que estão em casa para proteger os pequenos de qualquer tipo de infecção desse novo vírus aí? Então, nos maiores, a gente está orientando o uso de máscaras caseiras, assim como toda a família, né, utilizar também máscaras caseiras. Então, tem as máscaras caseiras confeccionadas com tecidos que atraem a criança, né, com os desenhos, com os super-heróis favoritos. A gente tem orientado dessa forma, para ficar mais atrativo. Em relação aos recém-nascidos e os lactantes jovens, a situação é um pouco mais complexa por conta dessa forma de conduzir que você mesmo falou. Coloca a mão na boca, saliva, expõe. Então, neles, a gente não tem muito especificamente em relação a luvas, nem a máscaras para utilizar. Nem assim, convém em relação ao recém-nascido, né? Quem precisa utilizar é a mãe. A mãe, sim, precisa, especialmente quando for realizar o banho, troca de fraldas, amamentação, precisa estar com a máscara caseira mesmo, e realizar a lavagem das mãos antes e após. A lavagem das mãos da mãe ou do cuidador que esteja realizando troca de fralda, banho do bebê. Mas no bebê especificamente, a gente não orienta a colocar máscara nem luva, porque assim, um recém-nascido, né, que não tem como se adaptar a esse contexto da prevenção em relação aos EPIs, precisa ser conduzido como tal, como recém-nascido. Então, quem precisa, de fato, ter um cuidado maior é a mãe e os cuidadores que estão ao redor desse bebê. Doutora, nesse momento tem que tomar conta da saúde das crianças, dos menores, mas a cabecinha também é importante nesse momento a gente tomar conta da cabecinha deles também, que estão presos sem poder sair de casa. Como é que funciona, doutora? Então, Ronan, é exatamente essa preocupação da gente, né? Claro que a gente tem a preocupação com as crianças em relação a serem portadores assintomáticos, de ser um vetor para o grupo de risco, mas especialmente a saúde mental dos nossos pequenos precisa ser preservada, né? Então, inserir a criança nas atividades da família, né? No dia a dia mesmo, até nas atividades domésticas dos maiorzinhos, precisam ser inseridos.
e realizar atividades lúdicas, né, junto com a família, né? Então, jogos, colocar YouTube, grupos de danças no YouTube, danças infantis, inclusive, tem no YouTube, para que a criança possa tentar ao máximo ter o tempo dela preenchido, né? A gente não pode deixar essas crianças com a cabecinha vazia, porque a partir do momento que eles pararam todas as suas atividades, estão confinadas dentro de casa, num espaço pequeno, sem conseguir desprender toda essa energia que é típica da criança, né? Aliada ao fato da família estar muito ansiosa por todo o contexto, recebem toda a ansiedade da família também. Então, a gente precisa preencher essa cabecinha para poder essas crianças não começarem a apresentar transtorno de ansiedade, transtornos do humor, começarem a deprimir. A gente precisa ter muito cuidado com essa cabecinha. Tá certo, doutora. Muito obrigado pelas informações. Não tá fácil para ninguém, né? Tô vendo que a senhora tá com a mochilinha aqui do lado. Não, tá difícil. Tem criança aí em casa também. Inclusive, eu passo os dois lados, né? Médica, professora e mãe. Então, eu sei o que todo mundo tá passando. Obrigado. Mas a gente vai conseguir. Obrigado pelas informações. Vamos conseguir sim. Obrigada também, Ronan. Márcio, com você. Segue daí. Sim, a gente vai conseguir isso, tudo vai passar.